gente chegando. Então, tá gravando. Boa noite, então, a todos e a todas, né? Aqui, queria cumprimentar especialmente a professora Luísa Helena, que está conosco nesta noite, também aqui as colegas Yara e Lu, né? Que vão nos acompanhar ao longo dessa disciplina. Também boas-vindas, né, aos meus orientandos que vieram também acompanhar hoje, esse momento aqui com a professora Luísa. E vou apresentar brevemente a professora Luísa, né, é difícil sempre apresentá-la. Ela tem uma longa trajetória, né, e foi certamente uma das pessoas que contribuiu, que foi chave, né, para o retorno da sociologia no Brasil, né, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil todo, né. E ela é muito conhecida, muito reconhecida, inclusive já recebeu esse reconhecimento na Sociedade Brasileira de Sociologia, da Comissão de Ensino. Então, realmente é uma pessoa que, nós podemos dizer sem sombra de dúvida, se ela não fosse ela pela sua ação, né, certamente nós não teríamos aí né, conseguido avançar como conseguimos naquele contexto ali de 2006, 2008, né, e depois também. Então, a professora Luísa, ela possui graduação em bacharelado em Ciências Sociais, né, pela URGS em 1974, depois graduação em licenciatura em Ciências Sociais também em 74, mestrado em Sociologia pela URGS em 1980 e doutorado em Sociologia em 2000. E ela, então, lecionou por muitas décadas, né, Luísa, no IFCH, né, no Departamento de Sociologia, e foi sempre, né, uma grande referência no ensino, mesmo antes, né, Luísa, de se falar em retorno à sociologia, a Luísa, ela sempre defendeu, foi uma protagonista, né, importante, e acho que a Luísa, ela soube mediar como poucos, né, o aspecto de uma militância ativa, né, Luísa, mas também sempre responsável, né, acadêmica, né, teoricamente, sempre buscando que realmente a sociologia que estivesse na escola, ela fosse uma sociologia de qualidade, que ela fosse transformadora, que ela permitisse também autonomia aos estudantes. E a Luísa, ela coordenou também muitos cursos, né, de formação de professores, durante muitos anos, né, também organizou livros, artigos, eventos, né, Luísa, e foi a fundadora do LabVIEX, né, que é o nosso laboratório de ensino de ciências sociais, que ele existe até hoje, né, e a Luísa aí foi sempre e continua sendo uma referência na área, é uma pessoa muito querida também, e nos eventos, né, a Luísa sempre é muito procurada, enfim, para ouvir, né, enfim, a opinião da Luísa, como ela está percebendo as transformações. E hoje, professora Luísa, né, eu acho que a sua presença aqui ela é fundamental, tanto para tentar reconstruir um pouco o histórico, né, da sociologia no Brasil, aquele contexto, sobretudo, do retorno, né, que, incrivelmente, professora Luísa, já fazem 16 anos, né, 16 anos, né, então passa rápido, né, mas, sobretudo, o presente hoje, né, como é que está a sociologia diante do novo ensino médio, né, na Base Nacional Comum Curricular. Então, professora Luísa, a palavra está com a senhora, né, seja muito bem-vinda, né, obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco, a generosidade, né, e na sequência da sua fala, então, nós faremos, então, perguntas, vamos abrir para perguntas aqui, dos nossos alunos. Tá bom, obrigada, Leandro, e as palavras generosas tuas me deixaram emocionada, né, porque, na verdade, a gente faz o trabalho, mas não está sozinho, né, claro que eu atuei como militante na luta pela implantação da sociologia no ensino médio, mas não estava sozinho. E também o nosso trabalho depois teve continuidade com nossos alunos, né? Então, eu estou muito feliz aqui de ver a Yara, a Lu, o Leandro, saber que o Daniel também é professor, e, enfim, o Luiz Fernando, o Tiago, enfim, né? E outros dois que eu descobri que estão também no Instituto Federal ali em Bento, né? Tem uma sede ali, né, em Bento. Então, é muito bom saber todos esses aspectos. Mas eu não queria, assim, falar muito exatamente para podermos discutir mais.
E até se nós estivéssemos presencialmente, até tentaria fazer mais um diálogo, né, do que uma exposição. Mas, enfim, eu perguntei para o Leandro, né, o que eu devo falar, a quem eu falarei, como devo falar. Então, são questões assim que estão presentes, e ao preparar uma aula, né, tu prepara a aula, tu não somente tu vai deixar para falar na hora em que tu estás frente aos teus alunos, né. Então, com isso, eu quero dizer que eu fiz também uma preparação, né, posso mostrar aqui para vocês tudo. Eu gosto de escrever para ter o roteiro, né, para ter um norte. E então o Leandro me disse assim: eu ensino da sociologia no ensino médio. Depois ele falou, são alunos da docência, né, estágio em docência 2, e são alunos da disciplina Ensino das Ciências Sociais na Educação Básica. Bom, eu fiz assim uma série de perguntas para ele, né, e ele me disse assim: fala um pouco da história e um pouco da tua trajetória. Então, como eu deveria falar, né? Porque são alunos de diferentes disciplinas, isso me preocupa um pouco, me preocupa no sentido de adequar a minha fala, né? Não que seja um problema. Então, como é que eu poderia contemplar alunos que já tiveram a disciplina Ensino de Sociologia no ensino médio, provavelmente com Daniel, né? Não sei se eu estou certa, e alunos que agora estão pela primeira vez fazendo essa disciplina ensino das ciências sociais, na educação básica. Bom, mas aí eu pensei o seguinte: independente do nível de conhecimento dos alunos, né, uns vão ter mais conhecimento sobre o tema, né, que eu quero dizer, e outros talvez não tenham tantos conhecimentos, mas o que preocupa os dois grupos, digamos assim? Os dois grupos vão se preocupar, e isso não é só com os dois grupos, mas com todos nós, sociólogos, professores de sociologia, vamos nos perguntar, por que sociologia? Né? O que de sociologia? Como sociologia? Para quem sociologia? Eu quero dizer que essas perguntas eu fiz para o Leandro, e essas perguntas nós fazíamos na disciplina Sociologia para o Ensino Médio. Então, quando ele diz assim que eu tenho que falar um pouco da minha trajetória, é porque a minha trajetória está intrinsecamente ligada tanto a essa disciplina quanto à história mesmo da sociologia no ensino médio. Então, pensando nisso, eu vou dividir a minha fala assim, em dois aspectos, tentando ser bem resumida, né? Um pouco da história e um pouco o que, porquê, como. Não sei se assim contemplaria, né, as questões que vocês gostariam de... E o Leandro pediu mais especificamente em relação ao período de 2008, quando foi aprovada a Lei 11.684. Bom, eu tenho que lembrar, né, claro, que existe a sociologia, foi escrita na história do Brasil desde 1830, mas eu não vou ficar falando, né, desde 1830, que o Benjamin Constant, que vocês já devem saber essa parte, mas só salientar que o Benjamin Constant era militar, positivista, né, ministro da guerra, aí ele sai do Ministério da Guerra para fazer uma reforma de ensino, num ministério, que nós chamaríamos hoje Ministério da Educação, mas que na época era chamado de Ministério da Instrução Pública, vejam bem, né? Que interessante. Bom, eu não vou contar essa história, mas essa história eu quero dizer que ela está disponível para ler, para estudar, para pesquisar, enfim, é bem interessante, mas dizer, sim, que há sempre um período de retração e expansão da sociologia no ensino médio. Isso é o que acontece agora também, de 1996 com a LDB, até agora, né, até o momento atual. Há períodos de expansão e retração, né, nesse grande período. De 96 a 2008, resumidamente, é um período de mobilização para a inclusão da sociologia, né, mas também a discussão sobre a qualidade do ensino, porque principalmente era feita pela Federação de Sociólogos e sindicatos estaduais. Mas quem participava da Federação de Sindicatos eram professores, né, das universidades e também
sindicalistas. Então, além da luta, né, nós discutimos a qualidade do ensino, porque éramos professores universitários, iríamos formar os futuros professores que iriam lecionar a sociologia no ensino médio. Então, na URGS, nesse meio tempo, a Constituição foi em 96, nós criamos em 96 já uma reforma de ensino, fizemos criamos a disciplina Sociologia para o Ensino Médio, mas começamos a lecionar mesmo em 97. E eu lecionei de 97 a 2013, vejam bem, é um período bastante longo, né? Por isso que a minha trajetória está tão ligada a essas questões. Mas, enfim, nesse período de 96 a 2008, que é o período da lei, nós tivemos várias legislações e várias lutas. Então, as legislações, desde as diretrizes curriculares nacionais, que eu acho que vocês conhecem, 98, da Guiomar Namo de Mello, os parâmetros curriculares de 2000, de 2002, né? Então, 2001, o veto do presidente, são vários aspectos que não vai dar para entrar muito assim no detalhe, né, desses aspectos. Mas por que eu chamei a atenção para as diretrizes curriculares nacionais? Eu sempre via todos esses documentos com meus alunos, e os alunos até depois eles diziam para mim assim, professora, é muito bom a gente ver esses, embora um pouco talvez maçante, né, documento, mas eles diziam, quando tivemos que fazer um concurso para sociologia no estado do Rio Grande do Sul, né, para lecionar, esses documentos foram muito importantes, nós conhecemos, mas não é só por isso, é porque agora, com a nova base nacional curricular, comum curricular, as diretrizes curriculares, aquelas lá da Guiomar Namo de Mello, elas estão à tona de novo, porque deforma as disciplinas em competências e habilidades, né? Então, por isso que eu chamei a atenção para aquele documento, que eu acho importante ler e conhecer. Então, o veto do Fernando Henrique em 2001, e a luta continua, né? Os sociólogos continuam se conformando, continuaram lutando. Enfim, a conjuntura de 2008, quando a lei foi promulgada, né? Nós tivemos um ano antes, a Sociedade Brasileira de Sociologia entrando nessa luta, criando um GT no seu congresso. E tivemos, em 2006, o parecer 38/2006, que é do Conselho Nacional de Educação, né? A Secretaria de Educação Básica. Esse parecer é muito interessante, ele é favorável à inclusão obrigatória, e a justificativa é muito interessante, porque mostrava bem a realidade da época. E era o que nós vínhamos pesquisando lá na URGS e outros professores em outros estados do Brasil, né? Que era assim, como está a sociologia depois de 96, né? Está sendo implantada, né? Mesmo sem ter a lei, como é que está ainda essa situação? Então, a justificativa dizia exatamente isso, né? Que já tinha muitas escolas lecionando a sociologia e clamava pelo princípio da equidade. Por isso que eu acho interessante essa lei. Quer dizer, se um tem direito de ter sociologia no ensino médio, um aluno, né, de uma escola X, os outros também têm esse direito. É essa questão que eu acho importante salientar nesse documento. Em 2006 também foi criada as Orientações Curriculares Nacionais, que é um documento super importante que até hoje rege orienta as nossas aulas no ensino médio, porque traz à tona os princípios da desnaturalização e do estranhamento. E que eu acho importante dizer que ele foi escrito pelos professores universitários, o professor Tomás, da UEL, a professora Mauri Moraes, da USP, a professora Elizabeth Guimarães, da Federal de Uberlândia, e que eram militantes nos sindicatos e nas federações, entendem? Então, para mostrar como essa realidade, ela é bastante imbrincada, né? Ela não tem como separar as ações dos atores, das ações das lutas, das ações dos pareceres, das ações dos documentos. Então, esse documento foi muito importante e marcante para a implantação dessa sociologia no ensino médio. Aí veio a lei 2006, e eu posso dizer, então, 2008, aliás, posso dizer, então, que 2008,
a 2016 é um período de consolidação dessa disciplina no ensino médio e continuar a discussão pela qualidade do ensino. E mais do que nunca as perguntas o que, por quê, para quem, como, foram importantes, né, de serem feitas. Bom, eu considero assim que em 2016 houve um hiato nessa continuidade, né, dessa consolidação da disciplina, a partir exatamente da Base Nacional Comum Curricular, que inicialmente essa base comum curricular ela estava sendo discutida com a sociedade civil. Nós tínhamos, inclusive, colegas nossos, né, participando dessa discussão. Quando, então, essa discussão foi cortada, né, não houve mais a participação da sociedade civil e dos nossos colegas. Então, 2016 a 2021, nós continuamos a discutir a qualificação da sociologia no ensino médio, porque nós não paramos, continuamos congressos, continuamos encontros nacionais de educação, de sociologia na educação básica, que é o ENESEB, né? E agora temos que lutar pela manutenção da disciplina, né? Porque ela fica à mercê do jogo local, né, do jogo das instituições locais, digamos assim, da boa vontade das forças locais, como secretarias estaduais, conselhos estaduais, como a Secretaria de Educação Municipal também. Bom, então, sim, é chamar a atenção, então, que houve uma expansão muito grande da sociologia nesse período, porque criaram-se muitos cursos de ciências sociais, a sociologia passou a ser implantada nas escolas do ensino médio, mas ela também passou a existir em novas instituições, novas universidades e novos cursos de ciências sociais. E a sociologia passou também a ser oferecida nos institutos federais. Imagine a proporção assim, do crescimento dessa disciplina. Além disso, novos trabalhos de conclusão de curso, novas dissertações de mestrado, novas teses de doutorado, enfim, a criação do mestrado profissional, a criação da ABEX, outra instituição, Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, né? Então, os congressos da Federação, os congressos da Sociedade Brasileira de Sociologia, os encontros nacionais de sociologia na educação básica, que são os ENESEBs, organizados pela Comissão, né, de Sociologia da Sociedade Brasileira de Sociologia, tudo isso mostrou assim, um aumento substancial, né, da sociologia nesse período aqui no Brasil. No momento atual, que eu posso dizer, então, é isso, que a sociologia não desapareceu assim, do contexto, mas ela está na área agora, na área de ciências humanas, que é a proposta lá das Diretrizes Curriculares Nacionais de 1998, e ela não aparece mais como uma disciplina, né, como componente curricular disciplinar, obrigatório, mas ela está diluída na área e ela aparece como competências e habilidades a serem alcançadas. Então, como vai depender um pouco da correlação, muito da correlação de forças locais, né, eu só queria chamar a atenção, lembrando o Bourdieu, né, que os campos sociais são campos de forças, e, portanto, está em jogo os interesses dessas forças. E aí eu acredito que exatamente, né, e esses interesses dessas forças, desses campos de luta e desses campos de força, é exatamente para manter, né, conservar, ou então para transformar esses mesmos campos de força em campos de luta, né? Então, isso lembrando Bourdieu. Então, por isso que eu considero assim, importantíssimo continuar na nossa, digamos assim, luta, né, para manter as nossas disciplinas, a sociologia, as ciências sociais, na verdade, né, em âmbito nacional, estadual, municipal e principalmente sem perder a dimensão nacional. Mas então, por que essas questões que permearam todos esses períodos, né, que eu diria assim, o porquê, o como, o que, são questões que já são feitas pelos sociólogos, né, e eu estava
Desde Wright Mills, né, com a imaginação sociológica, que eu trouxe aqui para vocês verem, né, eu acho que vocês conhecem, espero que vocês conheçam, eu aconselho quem não conhece a ler, porque é exatamente, além dele, por exemplo, em defesa da sociologia, do Giddens, o Norbert Elias, Introdução à Sociologia, o Bourdieu, o Ofício de Sociólogo, Lições de Aula, o Lahire, né, Bernard Lahire, que escreveu sobre viver e interpretar o mundo social. Para que serve o ensino da sociologia? Depois temos o Bauman, depois de todo esse percurso aí, a primeira edição desse livro aqui do Bauman, Para que serve a sociologia, de 2014, vejam, bem recente agora. E ainda, no Brasil, nós temos Florestan Fernandes, já desde aquele congresso de 1954, perguntando e afirmando sobre a sociologia no ensino médio. Otaviani, também numa palestra lá em São Paulo, o ensino da sociologia no primeiro e segundo graus. Depois, eu até gostaria de saber, se vocês conhecem, já leram esses documentos, o Eno Littke Filho, uma vez ele foi convidado para a abertura de um encontro de cursos que a federação organizava com seus congressos, encontro de cursos de ciências sociais, e ele escreveu Para que servem as ciências sociais, professor Eno aqui da URGS, e ainda, entre tantos outros, né, Por que Sociologia e Filosofia no Ensino Médio, do professor Amaury Moraes, escreveu as orientações curriculares. Então, muitos desses argumentos, eles remetem para a imaginação sociológica, como, por exemplo, o Giddens, esse texto do Bauman aqui, né, a imaginação sociológica, e eu queria salientar isso, porque, por mais que eu já tenha lido a imaginação sociológica do Mills, quando eu li esse texto do Bauman, eu disse assim, pronto, né? Digamos assim, que dá o clique mais amplo ainda, né? Que ele diz o seguinte, que é essa conexão, porque, como o Leandro perguntou, a tua trajetória e a história. Então, é isso que a imaginação sociológica propõe, que nós possamos fazer com que o aluno entenda que a sua história, a sua biografia está relacionada a uma história e a uma sociedade. Né? Então, eu participei desse ensino da sociologia, participei da luta, porque eu estava dentro de uma história, que estava ocorrendo uma história, e dentro de uma dada sociedade. Vou tomar um gole da canequinha da URGS. É do PGR, lá da PGDR, lá do Ivaldo e do Sérgio Schneider, lá daquele pessoal. Bom, sim, aí o que o Bauman diz é o seguinte, fazer o aluno compreender que seus problemas pessoais estão intrinsecamente ligados a questões públicas é, segundo Bauman, a utilidade da sociologia. É isso que o Mills fala lá naquele texto dele da imaginação sociológica. Por quê? As questões, problemas pessoais, o Mills dá o exemplo do emprego e do desemprego, né? Mas eu não vou contar toda aquela história, né? Se eu estou desempregado, é um problema meu, pessoal, mas se muita gente está desempregada no meu país, é um problema social, né? É um problema público, né? Uma questão pública. E ele diz que é essa a utilidade da sociologia. E ele ainda diz o seguinte, isso que eu fiquei bastante, digamos assim, impactado quando eu li, que, do contrário, a sociologia, seria mera informação. Vejam bem que fato real, né? Senão eu estaria só contando uma história, uma disciplina, uma sociologia, transmitindo aos meus alunos conteúdos. Não é importante transmitir conteúdos aos alunos, mas fazer com que eles pensem sociologicamente. Por exemplo, aqui, o professor Lahire, lá da França, que ele diz assim que hoje em dia a sociologia é importante, que é a qualidade de espírito que ajuda a, digamos assim, discernir a informação, né? Também que o Wright Mills dizia. E senão as pessoas, os cidadãos, como ele disse, ficariam desprovidos, assim, frente às informações, ao que os especialistas da informação
da comunicação transmitem, né? Nós ficaríamos reféns, né? Então, eu quero só dar um exemplo pessoal que eu fiquei esses dias, eu assisto, né, bastante, todas as notícias, eu assisto todas as notícias, quero ver tudo, porque eu quero saber o que eles estão dizendo. Então, eu ficava impressionada com a fala de um jornalista, né, às vezes positivamente, às vezes negativamente. Aí eu vi um documentário na TV e vi o que era esse jornalista quando estudante universitário. Aí fiquei mais impactada ainda, então fui procurar ler sobre ele tudo que eu pude. E aí eu achei um texto da professora Lidiane Rodrigues, da UFSCar, mostrando, então vejam bem como a coisa tem que ser para a gente entender, né? O que agora eu vou dizer que é o que o Bourdieu diz assim para nós, ó, nós temos que saber desvendar os discursos, nós temos que saber quem fala em nome do quê, interesse do quê, né? O que está por trás do discurso. Então, essa professora, ela mostrou, que eu achei interessantíssimo, porque são vários jornalistas que nós conhecemos aí, de ver na TV todos os dias. Ela mostrou assim, ó, a gestação de uma revolução conservadora dos intelectuais no Brasil desde 2002 até 2016. É um texto bem interessante, porque mostra muitos, digamos assim, que estão nos meios de comunicação, relatando as notícias dia a dia, né? Então, é o que o Bourdieu vai dizer lá nas lições de aula. A sociologia ajuda a saber, a compreender as falas, e o lugar de onde elas vêm, e a que interesses servem. Isso eu acho importantíssimo, entende? Fazer com alunos de ensino médio, que eles consigam. Então, vocês estão entendendo, né, que eu estou falando de várias coisas, já estou falando da questões pessoais, questões públicas, da informação, desvendar a informação, são coisas importantíssimas. Outro aspecto importantíssimo que o Florestan Fernandes abordou lá no Congresso em 1954 já, e ele é editado no livro A Etnologia e a Sociologia no Brasil, o capítulo 6 é aquela fala dele lá do Congresso, que ele diz assim, ó, que a sociologia concorre para a racionalização do comportamento humano. Claro que ele diz assim, na medida que o comportamento humano é racional, né? Claro, mas pensem bem, quando surge a sociologia, quando surgem os iluministas, eles vêm para se contrapor a quê? A fé, a explicação pela fé. Então, a racionalização é nesse sentido. A explicação pela racionalização e não pela fé. E hoje em dia nós estamos precisando muito disso, porque a sociedade está sendo muito explicada pela fé. E as pessoas agem, né, pela fé. Eu acho que isso aí é um problema. Então, porque a sociologia ela vai ajudar, diz o Florestan Fernandes, assim, ó, facilita a compreensão, facilita a tolerância, ela ajuda a polir as arestas, veja que coisa interessante, pensando nos dias de hoje. Suaviza os conflitos entre os indivíduos, porque abre os olhos para as causas dos problemas que estão ocorrendo. Né? Então, é isso que eu gostaria de deixar, assim, esses aspectos que eu considero bem importantes, né? Então, para quem sociologia? Para quem sociologia, eu diria assim, temos que pensar muito conhecer nossos alunos, procurar conhecer os alunos, dar voz aos alunos, conhecer as circunstâncias em que eles vivem, quais os problemas pessoais deles, das suas famílias, seus interesses, o que eles gostam, o que eles preferem fazer, né? E aí já podemos entrar no tema de sociologia. O que é sociologia? Eu penso até que o tema é tão amplo, né? Porque a realidade é infinita, como diz o Weber, e nós precisamos fazer recortes. Então, o tema, na verdade, não é o mais importante. O mais importante, que eu considero, é possibilitar com que o aluno veja esse tema relacionalmente, porque a realidade é relacional. Então, por exemplo,
A escolha do tema não depende da vontade do professor, entende? Não adianta fazer, nós vamos fazer um programa, mas seria a mesma coisa que tu chegar na aula e os alunos querem discutir a pandemia e tu dizer, não vamos discutir a pandemia, porque aqui no programa eu tenho que discutir distribuição de renda, por exemplo, que, aliás, né, tá relacionado, né? Então, por isso que nós já podemos passar para o como ensinar sociologia. E utilizando, então, a informação, a imaginação sociológica, nós poderíamos lançar aos alunos assim, qual o problema social hoje em dia que está afetando a nossa sociedade, afetando as vidas individuais de cada um de vocês? A pandemia. Então, a partir da pandemia, eu posso buscar relações econômicas, relações afetivas, a família, eu posso buscar a ciência, eu posso buscar o negacionismo, eu posso buscar o meio ambiente, né, porque está relacionado, né? Eu posso buscar a globalização, o poder, entendem? Então, é essa questão que é importante, conseguir que o aluno pense relacionalmente, e não os fatos isolados. Porque, por isso que eu digo, não adianta ministrar sociologia, ensinar a realidade social, porque não vamos conseguir. Nós temos que ele perceba que aquele fato está relacionado com múltiplos fatos. Bom, aí eu já falei em muitas aulas, e desde que eu lecionava a disciplina, eu tenho um livro que eu descobri uma vez que se chama O Ensino que Funciona, da Marzano, o nome de um dos autores, são 3. Mas o subtexto aqui diz o seguinte, estratégias baseadas em evidências para melhorar o desempenho dos alunos. Então, o que são evidências? Então, por exemplo, agora na Covid, as evidências científicas nos fizeram perceber o que fazer e o que não fazer, correto? Fazer as escolhas, né? Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, até o limite do que eu posso. Então, essas evidências, uma dessas evidências, várias evidências, né? Uma delas, que aí eu chamo a atenção, que é o método científico, que seria gerar e testar hipótese. Gerar e testar hipótese, o autor coloca aqui, porque eles fizeram meta-análises, eles pesquisaram as pesquisas sobre o ensino que funciona, né? Então, testar e gerar hipóteses funcionava com os alunos. E é um método científico e tem tudo a ver com a sociologia. Então, possibilitar com que os alunos gerem hipóteses sobre a realidade social e testem essas hipóteses, né? Uma outra metodologia que eu considero fundamental, e também já trabalhei muito esse trabalho, que é a metodologia da problematização, Neuzi Berbel, lá da UEL. Essa professora, quem foi meu aluno, já conhece, né, esses livros aqui. Ela trabalha com a metodologia de Paulo Freire, né, que é a pedagogia da pergunta. E aqui é o próprio método científico. Por quê? Porque os alunos observam a realidade, ela propõe, né, que os alunos observem a realidade, definem o que é problemático, né, o que é urgente ser estudado, construam hipóteses, por que estão acontecendo esses problemas? Escolham a metodologia, vamos trabalhar como? Pesquisando aonde? Teorizem, que a explicação já é a teorização, né? Porque o próprio Bourdieu, ele diz ali nas lições de aula que só trabalhar com os fatos, os dados da vida cotidiana já é um fazer científico. Então, eu coloco aqui, né? E ainda, essa metodologia que eu acho mais interessante ainda, é que ela coloca no final a construção de hipóteses de solução. Então, vejam bem, o problema é esse. Depois de ver todo o problema, os problemas, o que teriam causado, por que causaram, como seria possível reverter, né? Então, isso é possível fazer com os alunos. Então,
pensando assim num tema, o meio ambiente, né? Então, por exemplo, hipótese de solução para o meio ambiente, o que os alunos sugeririam? Eu tenho certeza que teriam aspectos importantíssimos e interessantíssimos a sugerir. Então, eu digo assim, ó, enfatizo, trabalhar com dados, trabalhar com estatísticas, construir gráficos, dados locais, dados nacionais, dados estaduais, o IBGE, a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio, tabelas, comparações, entende? Isso aí te dá a evidência. Então, quanto à evidência da realidade, não tem como, né, negar, né? Então, a sociologia ela é propícia a isso. Eu considero um trabalho bastante interessante. Bom, então, só para lembrar, só para dizer aqui, tem um outro texto muito interessante, que é do Currículos Praticados. É uma orientanda do Boaventura, que o Boaventura propõe a vida cotidiana como fonte de aprendizagem. Porque essa vida cotidiana também vai influenciar nos comportamentos individuais e sociais, né? Enfim, só para encerrar aqui, eu diria que eu tratei esse tema, o ensino da sociologia, do ponto de vista de um hábito sociológico, que é um hábito sociológico que é comum tanto para o professor como para o pesquisador. Por isso que eu considero tão importante o professor ser pesquisador também, porque como eu estou orientando aqui, eu estou sugerindo, digamos assim, trabalhar com pesquisa em sala de aula, mas pesquisa séria, né? Uma pesquisa elaborada, uma pesquisa organizada, né? Orientada pelo professor. E esse hábito científico, né, que é exatamente que o Bourdieu também chama o hábito científico sociológico, é o que dá a singularidade à sociologia. Esse hábito científico, diz o Bourdieu no Poder Simbólico, né, ele vai mostrar protocolos de observação, protocolos de construção de hipóteses, protocolos de explicação. Então, é isso que os alunos, gostaria que os alunos pudessem pensar, né, sobre isso, ou tentar ser... Vocês podem dizer, mas nós não queremos que os alunos sejam sociólogos. Não, eu também não quero que os alunos sejam sociólogos. É que eles precisam pensar sociologicamente. É essa que é o fundamento. Eu sempre relaciono assim com a língua estrangeira, né? Muitas vezes nós dizemos que quando nós pensamos naquela língua é que nós sabemos falar aquela língua. Ó, a Michele, que bom te ver aqui, Michele. Então, deu para entender, né, a diferença. Não é tornar o aluno sociólogo, mas é fazer com que ele pense sociologicamente. Bom, só para concluir, então, eu diria assim, ó, que por isso que eu argumento sempre, o professor tem que ser um professor pesquisador, porque a análise da realidade requer pesquisa. Eu não vou conseguir explicar a realidade se eu não estou pesquisando sobre a realidade. E não só a informação sobre a realidade. Se o aluno pesquisar a realidade, ele vai compreendê-la e ele vai conseguir ver a sua vida como experiência humana, como diz Bauman novamente, né? Por fim, eu gostaria de dizer que há muitos trabalhos já, a sociologia avançou, e a consolidação da sociologia já tem muito material disponível para vocês trabalharem, para vocês lerem, artigos, teses, dissertações, TCCs. Sugeriria, assim, o blog e a editora o Café com Sociologia, que, não sei se vocês conhecem ou não, mas tem um excelente trabalho, tem um excelente trabalho de divulgação no YouTube, que vocês podem ver vários tópicos sendo abordados, inclusive tem uma disciplina inteira de ensino de ciências sociais no Brasil, para o mestrado de Sociologia da Federal de Alagoas, lecionado pelo professor Bodart, Cristiano Bodart. Ele convidou todos os professores possíveis do Brasil inteiro para dar uma aula, e vocês têm todos disponíveis no Café com Sociologia, no YouTube, e depois vários livros que foram já editados por essa editora, um dicionário, não sei se vocês conhecem, o Dicionário de Ensino de Ciências de Sociologia, não sei se vocês conhecem,
80 e tantos professores participaram. Ultimamente também já saíram, esse aí tudo ano passado e esse ano, entende? 2019, 2020, 2021. Diálogos sobre o ensino da sociologia, 2 livros, onde vocês vão encontrar todos esses atores envolvidos nessa luta, cada um com várias questões formuladas, entrevistas, né, formuladas pelo Cristiano, e finalmente, que bom que tu tens, Joque. E finalmente aqui, não sei se vocês conhecem esses livros, Conceitos e Categorias Fundamentais do Ensino da Sociologia, são 2 da Sociologia, um da Antropologia, da Ciência Política, e um da Antropologia, não sei se vocês conhecem, muito interessante, porque são livros assim, muito, muito bons. Eles começam assim, com conceitos, o que é o conceito tal? Depois, são 4 livros, mas é uma uniformidade na forma, assim, muito, muito boa. Conceito em movimento. Aí eles mostram no contexto que o conceito foi criado. O conceito e seus usos, né? Depois, dicas de leitura de filmes e de atividades. Para lecionar sociologia no ensino médio, são muito bons. Além do que, eu não falei ainda, nos livros didáticos que foram editados por ocasião do Programa Nacional do Livro Didático, né, que também foram avaliados por professores das universidades e também por professores do ensino médio, né. Então, são até, digamos assim, 2016, aqueles livros havia uma qualidade bastante grande. De lá para cá, não acompanhei mais, porque também mudou um pouco a forma de fazer, e eu não acompanhei mais. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer novamente e estou à disposição para a nossa conversa. Leandro. Nós agradecemos, professora Luísa. Espero não ter falado demais, Leandro, não sei quanto. Não. Imagina, professora Luísa, é muito bom sempre lhe ouvir, né? E esse relato histórico também nos auxilia muito para pensar hoje, né, o presente. E aí, pessoal, antes de abrir a palavra para vocês, né, queria destacar que até, Leandro, poderia pensar o seguinte: se tu quiseres, eu posso te mandar esse material, porque eu escrevi, né, está todo no computador, se tu quiser disponibilizar para os alunos, por exemplo, né. Perfeito, professor Luiz, obrigado, viu? Obrigado. Você se trancou? Será que trancou a câmera? Né, professor Luiz, acho que sim, né? Tem vários, mas aí Tá ouvindo agora, Luísa? Sim? Eu tô. Tá. Congelou um pouquinho, agora sim. Não, perfeito. Te agradeço, Luísa. Se quiseres me enviar, sim, eu encaminho. A Michele está fazendo o curso? Ou ela está... Eu não sei qual que... Eu não estou vendo aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho. A Michele de Lélio. Eu posso falar? Pode. Pois não, Michele. Oi, tudo bem, Leandro? Tudo bem? Luísa, quando eu acompanho a página, e quando eu vi que tu ia ministrar uma aula, eu perguntei se eu poderia assistir, porque eu tenho muita saudade de ti. Bom, ótimo, um prazer, Michele. Beijo. Bem-vinda, Michele, que bom que você conseguiu vir. Sim. Aí, né? A gente tem que aproveitar realmente a professora Luísa, né? Sempre quando ela pode estar conosco, a gente convida todo mundo. Que bom, que bom. E eu sou professora, sou formada em Sociologia, né? Fui aluna da Luísa, e eu trabalho com séries iniciais, e eu implemento, assim, de forma bem autônoma, a Sociologia nas minhas aulas com os alunos, exatamente isso, né, colocando a vivência deles, eu sou de escola estadual, né, a vivência deles dentro de sala de aula, para que eles consigam se enxergar enquanto atores também, né, então, quando ela falou assim, dá para te adaptar em qualquer série, gente, não só no ensino médio, tá? Parabéns pela escolha, gente. Tchau. Não, fica aí, não. Vai não, eu vou ficar, mas eu só vou desligar aqui para te ouvir. Tá bom.
É um belo depoimento, né, Michele? E nós ainda precisamos, né, fazer esse acúmulo de experiências no ensino fundamental, né? Eu vou buscar uma coisa. Tanto que a disciplina essa do curso à distância aqui, Michele, que hoje a maior parte dos alunos é desse curso, né, ela se chama Ensino de Ciências Sociais na Educação Básica, né, então já tentando pegar aí o ensino fundamental, né, mas realmente nós temos muito pouco acúmulo, né, Michele? Até eu te convido, Michele, a publicares, né, a tua experiência, acho que é super importante, né, que a gente possa compartilhar essas experiências de docência no fundamental. É muito importante, porque quando algum aluno quer fazer estágio, a gente nem tem material, né, a gente tem que usar algum material, enfim, adaptar, né, porque realmente ainda é algo que a gente pouco escreve, publica, né. E no currículo não tem, na verdade, né, Leandro? Bem, por isso que eu digo assim, de uma forma bem autônoma. O que eu faço, gente? Eu pego aulas de ensino religioso e, na verdade, transfiro para algo mais sociológico, né? Porque o Estado é laico, como eu explico para os alunos, então eu tento transformar as aulas de outra forma. Mas, realmente, Leandro, não tem publicação, não tem material, né? Então, assim, às vezes eu pego livros de sociologia do ensino médio e tento adaptar textos para poder tratar temas com eles, porque nós não temos no ensino fundamental 1, no caso, né, que são séries iniciais. Então, é um caminho a ser percorrido, né, ainda. Não, eu queria mostrar esse livrinho aqui, ó, que a Maria Teresa Nidelkoff é uma professora argentina de história, mas essa, a escola e a compreensão da realidade. Essa aqui é para os alunos bem pequenos, e ela faz o que eu estava falando há pouco, ó, por exemplo, aqui, ó, ela faz assim, ó, por exemplo, aqui, ó, Buenos Aires, população 33%, aqui, por exemplo, tá? 33%. Resto do país. Então, ela faz, assim, bem simples, né? Ela faz gráficos, faz entrevistas, é bem interessante, ó, alguns gráficos aqui. Mortalidade, aqui os homens de outros lugares, os homens de nosso lugar, os homens de outros lugares, entende? E ela tem depois o outro, que é as ciências sociais na escola, que já é para o ensino médio. Então, esses dois também eu considero fundamental. E também saíram, a propósito dos livros didáticos, né, que o pessoal do Colégio Pedro II, lá no Rio, participou fez um livro para o ensino médio dos livros didáticos, mas eles fizeram também um livro para o ensino fundamental. Acho que é bem interessante dar uma olhada. Luiz, eu vou abrir, então, para perguntas aqui, pessoal. Certo. Tá? Aí, assim, levantem as mãozinhas. Quem sabe vamos ver quantas perguntas vem, a gente faz por blocos, tá? Mas então vamos levantar as mãozinhas aí e fazemos a lista, eu vou chamando pela ordem. Estamos com 50 pessoas aqui no... Pode começar, então, perguntando... Maria, por favor. Boa noite, prazer, professora Luiz Helena. É um imenso prazer ouvi-la, né, falar sobre a sua trajetória toda dentro da discussão da sociologia, implementação, né, da disciplina. Na verdade, não é uma pergunta que eu tenho para lhe fazer. Eu gostaria de saber a sua opinião, o que a senhora pensa a respeito do novo ensino médio, a dificuldade que nós teremos enquanto disciplina de sociologia, o agravante de termos com a diminuição da nossa carga horária, né, das aulas que a gente aplicaria durante a semana. Eu gostaria de ouvi-la falar sobre isso, porque esse assunto, nesse momento, ele está bem confuso. Eu, inclusive, conversei há poucos dias atrás, com um professor que me deu aula de sociologia no nível médio, e ele está com dúvidas de como implementar, já que sociologia não parte, né, do princípio de ser uma das obrigatórias, né, do currículo, e eu gostaria de ouvi-la sobre isso. Quer fazer mais perguntas ou eu já posso responder? Pode sim. Obrigada.
Tem mais alguém que queira fazer pergunta agora nesse bloco, gente? Vamos aproveitar. Senão, o professor Luísa não pode responder. Posso falar. Eu penso que vai ser um desafio agora a sociologia no ensino médio, mas isso é com todas as disciplinas, né? As únicas obrigatórias é língua portuguesa e matemática, né? Então, vai ser um desafio com todas as disciplinas. O trabalho, competências, habilidades, ele tira esse caráter da ciência, né? Da cientificidade da disciplina. E nós sempre, porque o argumento lá das diretrizes curriculares de 1998 é que tem que se fazer um trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar. Eu acho que o trabalho interdisciplinar é importante, mas nós sempre dissemos assim, o trabalho, para ser interdisciplinar, tem que existir disciplinas, porque cada disciplina explica o seu objeto, né, digamos assim, de uma forma mais adequada cientificamente do que as outras disciplinas. Então, uma vez eu me lembro assim que eu vi acho que era um filme sobre um trabalho interdisciplinar lá em São Paulo. E o trabalho era muito interessante, mas havia o envolvimento das disciplinas. Então, foram com os alunos na Baixada Santista, por exemplo, agora nem me lembro mais o que era, fazer uma pesquisa sobre determinado aspecto. Então, o professor de Sociologia sugeriu a pesquisa da população que lá habitava, características, cultura, etc., etc. A geografia sobre enfim, o solo, os acidentes geográficos, vamos dizer assim, né, genericamente. A história, foi buscar a história da região, etc., etc. Entende? Esse tipo de trabalho eu acho interessante fazer com os alunos. Como eu estava sugerindo ali, trabalhar com estatística, trabalhar com gráficos, tabelas, o professor de matemática teria toda assim, a possibilidade de trabalhar com o professor de sociologia, mas tem que ter as disciplinas. E aí, por exemplo, tendo um tema e convergindo as disciplinas para trabalhar esse tema, acho super interessante. Agora, diluir em habilidades e competências, acho mais complicado. Acho que aí o professor vai ter bastante dificuldades. Ainda mais que se trata assim de projetos de vida, né? Fazer projetos de vida, o aluno trabalhar com seus projetos de vida. Então, eu acho que nós vamos ter que lutar bastante para que a sociologia tenha esse espaço, consiga manter o seu espaço dentro da... Eu não sei como vai ser o trabalho em si, porque eu acho que você vai ter que ir sendo descoberto à medida que... Agora, tem notícias assim, ó, em alguns estados já estão mandando dizer, conseguimos manter 2 horas, 2 períodos de disciplina por semana, entendem? Outros, não, mas nós só conseguimos 1. Então, alguns estados e alguns municípios estão conseguindo manter. Eu acho que depende também do estado e do município, da correlação de forças, como eu disse, da importância que os governantes também vão dar para essa disciplina, entende? A importância, a aceitação, né, que eles vão ter para conseguir esse lugar, de manter a disciplina. Mas eu sei que alguns estados estão conseguindo. Não sei aqui como é, eu sei que o Leandro e vocês estavam batalhando ali no Conselho, né, estadual, não sei como ficou aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se o Leandro pode dizer alguma coisa. Nós não sabemos, Luiz, ainda. Está em construção, né? Mas se não tem ninguém aqui inscrito, eu queria te fazer uma pergunta, Luísa, que é importante, assim, quando a gente pensa nesse histórico, né, Luísa, a importância que teve a mobilização dos professores e das professoras. Né? Sim. Talvez, às vezes, alguém olhe e diga, não, estava tudo pronto, né, ou era para ter acontecido, né, mas não foi, né, Luísa, na verdade foi um conjunto de circunstâncias que estavam ali presentes, né, mas se não tivesse essa mobilização dos professores, de alunos, né, de pais, enfim, isso não teria acontecido. E aí, Luísa, trazendo essa perspectiva para o presente, né, a gente tem que lembrar que a LDB
ela garante autonomia, né, Luísa, para as escolas, né, para as redes, né, mas sobretudo vamos pensar na questão das escolas, né, então nas escolas tem muita margem, né, para essa autonomia. Tu vê a Michelle aqui, né, ela transformou o ensino religioso do ensino fundamental, né, em ensino de sociologia e de ciências sociais, né. Então, Luísa, eu queria te ver um pouquinho disso, né, mas eu acho que a gente nunca pode perder essa perspectiva, porque essa perspectiva está ligada também a essa autonomia que o professor tem, né, Luísa? Sobretudo o professor que é de carreira, né, enfim, do ensino público, de propor, né, no âmbito da escola, da comunidade escolar, a inovação, né, e claro, o quanto isso, a Michelle também, acho que ela pode comentar isso, né, Michelle, o quanto que isso é trabalhoso, né, Luísa, mas é fundamental, por isso que a gente sempre defendeu essa ideia, né, de que a carreira de professor tem que ser uma carreira de Estado, né, é uma carreira que é um tempo de investimento enorme, e depois também a gente é professor por 20, 30 anos, às vezes nunca para de ser professor, né? Mas é nessa perspectiva dessa autonomia que nós temos, né? Se puderes comentar, Luiz, um pouquinho sobre isso, também a Michelle, né? Sim, exato. Dentro da sala de aula e as escolas tem uma certa autonomia, então essa autonomia ela tem que ser garantida e tem que ser mantida. Por exemplo, a história do Brasil é muito uma história de como se fossem as coisas fossem concedidas de cima para baixo, mas não é verdade. Aqui é uma luta constante, o Brasil é uma luta constante por tudo que se precisa, né? Então, a sociologia também foi essa luta e também foi antes mesmo da LDB, né? Já havia toda essa luta. Eu me lembro que antes da LDB havia a moral e cívica, o SPB, mas sempre muitos procuravam lecionar sociologia, em vez de o SPB e moral e cívica, né? Não com caráter moral e cívica, entende? Mas com caráter sociológico, mais, porque tu pode trabalhar com a questão dos poderes, da constituição, da dominação, inclusive os três poderes, tudo, mas não com caráter doutrinário, né? Então, penso que isso aí que vai ter que ser mantido. Eu tenho uma esperança, assim, que com esse avanço que houve de 2008, 96 até agora, como cresceu a sociologia, ela quase que se implantou, está nas entranhas do ensino, a minha esperança é que ela não vai, assim, desaparecer. Os professores vão continuar lutando por ela, entende? Essa é a minha... Não sei se a Michelle poderia falar um pouquinho agora. Sim, eu penso que está bem difícil, na verdade, assim, a realidade escolar. Como o Leandro colocou, a questão eu tenho essa autonomia porque realmente eu sou concursada, né? E também optei por não estar no ensino médio. Então, assim, mas eu vejo, eu vi que a colega falou sobre a questão do ensino médio, é muito difícil. Porque, assim, o professor de sociologia, na minha escola, por exemplo, ele não é formado na área. Então, como ele tem pouca carga horária, ele tem um período somente por semana, né, na turma de ensino médio, ele tem que atender 26 turmas. Então, é difícil esse professor, muitas vezes, conseguir batalhar por essa autonomia, porque, na verdade, ele está tentando, de alguma forma, atender, principalmente agora, no momento de pandemia, em 50 minutos essas turmas, né? Então, é difícil para ele visualizar essa luta. Como disse a Luísa, o que eu faço no ensino religioso, né? Eu pego temas que estão, né, que eu tenho que trabalhar com os alunos, né, que são competências a serem adquiridas, mas trabalho com viés sociológico. Então, assim, eu não deixo de trabalhar. Então, eu vou trabalhar com diversidade, etnia, mas dentro do viés ecológico, sociológico sempre. Então, mas isso só é possível porque eu não sou concursada, porque eu sou concursada, não sou contratada. As professoras que são contratadas estão o tempo inteiro com aquele receio de que vão ter que sair do Estado. Então, mesmo como a Luísa colocou, a gente tende a pensar que as coisas vêm de cima, infelizmente isso ainda está muito impregnado na escola estadual, né? A escola pública, às vezes ela não percebe o poder que ela tem nas mãos de transformar essa realidade, né? De desnaturalizar isso. E então, esse movimento que, como diz a Luísa, que eu tenho esperança com os alunos pequenos, então eu vou plantando a sementinha, né, neles, dessa desnaturalização, esse estranhamento do que eles estão vendo,
mas a esperança é que vocês, né, que vão se formar, consigam continuar essa trajetória, porque esse caminho percorrido pela Luísa, e quando a gente escuta toda a história da trajetória dela, né, que nos instiga a fazer o mesmo também, porque senão, gente, as coisas vão se perdendo em função de rotina, porque assim, o Estado ele vai te mandando ordens o tempo todo, justamente para que tu perca essa união, tu perca essa criticidade de tentar transformar. E é isso que a gente tem que lutar para que não... É exatamente como disse ele, colega, é mais fácil aceitar? Sim, é o que acaba acontecendo, as pessoas acabam se acomodando, mas nós, como professores de sociologia, não podemos deixar que isso aconteça. Acho que nós somos os que mais temos que bater o pé, né, para transformar. Concordo. A realidade é muito difícil, como tu disseste, ter 23 turmas é uma loucura, né? Pensando em termos de ensino, como é que tu vai fazer uma pesquisa, como eu sugeri, com 23 turmas? Mas, não sei, a gente não pode se conformar, como diz a Michelle, nós não podemos ficar assim, aceitar pacificamente que se impõem sobre nós as circunstâncias, porque nós fazemos a história de acordo com as circunstâncias, sim, mas nós temos que ir contra aquela frase, é assim, sempre vai ser assim, né? Como eu falei ali, hipótese de solução, né? É possível, até, eu digo assim, as hipóteses de solução vão mostrar para o aluno que um outro mundo é possível, como dizia o Fórum Social Mundial, né, que nós tivemos aqui muitos anos, aqui em Porto Alegre, inclusive. Deixa eu ver se nós temos, pessoal, mais perguntas. Professor, eu queria, então... Tem uma pergunta no chat ali do colega. Perfeito. Tem uma pergunta do Jock aqui. Professora Luísa, se na sua opinião o maior problema enfrentar para a sociologia é a escassez de professores específicos? Eu acho que é um dos problemas, sim, porque, como nós afirmamos há pouco, a questão da disciplina e da pessoa que é especializada na disciplina. Não que seja a especialização, ela não pode esquecer o geral, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso me tornar especialista numa coisa e ficar cega para o restante das coisas. Não, mas exatamente a sociologia, ela é isso. Ela é a relação do todo com as partes, das partes com o todo, ela tem que constantemente fazer esse movimento. Então, agora eu não sei mais o que perguntou, desculpa. A formação específica, né, Luísa? A formação específica. Professores licenciados, né? Adequação docente. Sim, então, além de tudo, também temos que lutar por vagas nas escolas, concursos nas escolas, né, para que os professores de sociologia assumam seus lugares. É como a gente sempre disse, por exemplo, a Michelle não vai chegar lá, a Michelle dá aula de todas as disciplinas, né, leciona, né, mas, por exemplo, no meu caso, assim, eu não iria chegar na escola e lecionar matemática, não iria fazer isso, não iria física, química, não iria fazer. E por que alguns professores de outras disciplinas podem, né, dar o direito de lecionar sociologia? Quer dizer, eu até já fui professor de história, já fui professor de geografia, mas era uma área, né, também eu posso considerar uma área, e eu também sempre trazia aspectos sociológicos dessa discussão da história e da geografia que eu lecionei em escola pública do estado do Rio Grande do Sul, que eu lecionei muito tempo também. Então, como socióloga, tinha que trazer também essa, né, digamos assim, o parecer sociológico, que é mais uma visão de mundos, a sociologia é mais uma visão de mundo. Ela não pode ser excluída, entende? Porque senão ficam, digamos assim, com uma falta de uma lente que é muito interessante e importante para o aluno.
A Valdirene está dizendo, né, que agora também escassez em outras áreas, né, com a questão do português e da matemática. E aí, né, Luiz, a gente tinha um grande medo, lembras, né, quando houve essa discussão na base, né, de que até alguns gestores se aproveitassem para esconder justamente essa não adequação docente, né, porque que sempre houve, né, a gente sabe, e até, Luísa, fizemos uma pesquisa agora, né, a filosofia ela nos passou, Luísa. Hoje a lanterninha é a sociologia, né, então a filosofia tem mais licenciados atuando do que a sociologia. A sociologia ela está em último lugar. Ela melhorou, né, Luísa? Lembra que era 5%, 11%, né? Então nós estamos aí em quase 30% na média nacional, né? Mas veja que a filosofia, a gente fica feliz pela filosofia, né? Sim. Mas mesmo no caso do português e matemática, eu sempre gosto de dizer isso, Luísa, mesmo no caso do português, né, 15% dos nossos professores de português não são formados em língua portuguesa. Ah, não sabia disso. Sendo que a língua oficial do Brasil é português. Pois é. Então, na verdade, é um grande problema que nós temos, né? E aí a gente explica muito por que desses problemas que nós temos na educação, né? Questões básicas, desde a adequação docente, os salários, a remuneração, né, Luísa? E um ponto, né, Luísa, que eu venho aqui discutindo com eles também, é que nós, infelizmente, estamos num estado, né, que é de uns que menos remunera o professor, né, no qual a carreira do professor, ela realmente perdeu muito a atratividade. Nas últimas décadas, né, Luísa, a gente pode dizer isso, né. E qualquer outro estado, né, que a gente vá, que eles vão lecionar, eles vão ter uma carreira, né, uma condição melhor, né. Mas eu queria, Luísa, então, te agradecendo já, né, e dizer, Luísa, para que te deixasse uma mensagem aqui, né, para os nossos, logo mais, né, eles estão aí, de fato, né, professores e professoras, muitos deles já atuam também, né, Luísa? Alguns têm outras formações já, né, mas se pudesse deixar uma mensagem aí para a turma, eu te agradeço muito. Então, eu acho que a mensagem seria não desistir nunca, não desanimar. O que eu acho importante também do professor ter feito o curso da sua disciplina é o gostar, porque quando tu faz o curso da tua disciplina, se eu sou socióloga e professora de sociologia, eu gosto da sociologia. A sociologia é o meu, digamos assim, eu escolhi como profissão, então eu gosto. Então, se o professor gostar da sua disciplina, é mais interessante para ele lecionar essa disciplina. Por isso que eu acho que não é muito bom, né, lecionar outras disciplinas, que não da sua formação. Mas a mensagem seria essa, eu acho que tem que continuar lutando e, como eu disse, que eu vi, assim, crescer tanto a disciplina nessas últimas décadas, né, 96 até agora, 25 anos, não é pouco, né, 25 anos, é uma geração. Então, como realmente incorporou, assim, a sociologia está encorpada aqui no Brasil, eu tenho uma esperança de que ela não vá assumir agora, e, aliás, nós já vamos mudar essa situação que está aí, né? Nós não vamos manter mais essa situação, né? Não podemos manter, porque, além de tudo o que o Leandro estava falando, além de tudo, é vontade política, essa questão de salário aos professores, de incluir as disciplinas, de valorizar a educação básica, de valorizar a educação do ensino médio, de valorizar a educação universitária de terceiro grau, isso é uma decisão política, entende? Então, como decisão política, ela não pode, nós não podemos deixar que quem não tome essas decisões, né? Quando o Leandro falava no salário dos professores, eu estava me lembrando de alguns estados onde o salário é muito bom, exatamente por uma decisão política, por uma valorização da educação. Então, o que eu acho, além, independente de sermos sociólogos e da disciplina de sociologia, nós somos professores, e professores lutando pela qualidade da educação pública no Brasil. É essa a mensagem que eu acho que eu gostaria de deixar. Agradecemos muito, professora Luísa, pela sua presença aqui hoje conosco, né?
e sinta-se sempre também à vontade para retornar, né? Eu aceito sempre. A URGS é a sua casa, né, professor Luiz? A casa da Michele também, né? A casa de todos, né? Que uma vez passarem por ela, são sempre bem-vindos, né? E é uma casa também que a gente tem que militar muito, né, para que o ensino, a sociologia, né, ela se mantenha viva e que ela possa cumprir a sua missão, né, que é fazer a diferença, que é com que a gente possa ter essa imaginação, né, Luiz? Eu acho que foi muito bom trazer os White Mills aqui para a gente, né? Nunca, como antes, precisamos tanto, né, dessa ideia da imaginação sociológica e para pensar esse amanhã. E um ponto aqui, Luísa, que a gente vem também conversando, né, essa turma, ela está fazendo, né, a licenciatura num momento crucial, né, Luísa? A gente tinha uma educação e agora teremos outras, né, Michele? E então eu brinco para eles que eles pensam numa escola, quando eles chegarem lá não vai estar essa escola, vai ser outra, né? E nesse caso vai ser bem diferente, né? Exato. É bastante complicada e desafiadora, né? E algo importante, Luísa, aqui também, que eu acho que todo mundo percebeu, né, pessoal? A professora Luísa, a preocupação dela em pensar essa fala, né, aqui, e essa preocupação do professor, da professora, né, Luísa? Boa professora, ela me fez inúmeras perguntas, né, quem que seria o público, né, para que ela pudesse aqui pensar, modular, né, e acho que a gente nunca pode perder essa dimensão, né, Luísa, de quem é o nosso público, como é que a gente pode fazer a diferença, né, o que a gente pode agregar para esse nosso público, né? Não passar em branco, né? Conhecer os alunos, conhecer as circunstâncias em que eles vivem, as suas famílias, quais são as dificuldades, necessidades, né? A sociologia pode contribuir para ajudar a pensar essas questões. Por que acontece isso, né? Por que alguns têm que passar fome e outros podem gastar milhões numa futilidade, por exemplo, né? Isso aí é muito importante a gente questionar. Então, questões, fazer perguntas, a pedagogia da pergunta. Até tenho muitos vídeos também com o Tiago Ingraça, né, sobre essa questão do Paulo Freire, a pedagogia amanhã vai ter dia 24, vai ter uma fala do Tiago sobre isso também. Então, acho que é bom a gente voltar a esses autores e ler cada vez mais, porque cada vez que a gente lê é outra realidade, a gente pensa mais profundamente sobre essas questões. Então, eu agradeço muito, muito, muito poder rever vários alunos meus aqui, 1, 2, 3, 4, né? E muitos outros que agora já são meus alunos, todos eles. Professor Luiz, então, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite, né? Um abraço em toda a família. Lu, prazer em vê-la. A Lu sempre a gente se encontra, né? Nos congressos e coisas, né? A Lu também está sempre lá. Um abraço, professora. E outra coisa que eu acho importante, Leandro, é isso. Não perder o contato, as pessoas não ficarem isoladas na sua sala de aula. Irem aos congressos, irem aos ENESEBs, Encontros Nacionais de Sociologia na Educação. Eu sei que é difícil, porque envolve dinheiro, né? Os professores, as secretarias não liberam para ir aos congressos e não dão apoio financeiro. Isso é muito preocupante. Mas, quem sabe, num outro tipo de preocupação com a educação, uma outra política educacional, a gente possa conseguir esses avanços, não perder o contato, porque é só não perdendo o contato que a gente se mantém atualizado, entende? Senão a gente vai ficando e não sabe mais o que está acontecendo. Não percam o contato. Então, não larguemos as mãos, como se disse muito, um ano ou 2 atrás, né? Isso, vamos ficar sempre de mão dadas. Então, estou à disposição, Leandro, quando precisarem. Obrigado, Luísa. Vamos chamar. Vamos chamar, sim. Obrigado, viu? Bom. Boa noite. Boa noite. Pessoal, então, que bela aula tivemos hoje, né, com a professora Luísa aqui conosco. E, então, é um belo início para a nossa disciplina, né, de ensino de ciências sociais e educação básica. E eu, então, convido a vocês para irem, então, olhar o nosso plano de ensino, né, também... tem um vídeo, né, que a professora Luísa e a professora Anita Andifas, lá da UFRJ, também fazem um debate
sobre o contexto da sociologia, também já há um texto para leitura, tá, gente? Então, desejo aí um excelente, né, semestre para essa turma, né? E vamos ter ótimos debates. A ideia eu vou trazer, né, assim, personalidades do ensino de ciências sociais. Eu vou confirmando logo mais para vocês as datas, né? E eu comentei com as tutoras que infelizmente nós temos muitos feriados, né? Não sei se vocês olharam em feriadões, né? Não que eu não gosto de feriados e feriadões, mas que vão pegar justamente o nosso dia, né? Que é a segunda-feira, tá? Então nós vamos tentar adaptar. Também tem as outras turmas, né? Outras disciplinas, perdão, que vão utilizar alguns dias. Então eu vou tentar para não colidir, para resgatar esses dias dos feriados, tá, gente? E no mais é uma disciplina assim teórica, né? No sentido de que haverão 2 fóruns, tá? E 2 produções escritas, né? Então a gente não vai ter unidade didática, não vamos ter, né? É realmente uma disciplina assim teórica. E esse esforço de colocar vocês em contato com, né, com profissionais que também que têm uma trajetória relevante, né? Professores que estão em sala de aula, experiência do cotidiano. Este é o nosso esforço aqui nessa disciplina, tá? Que vocês realmente possam aí se sentir, né? Logo mais professores e professoras de ciências sociais. Então, pessoal, nós vamos nos despedir por aqui, por hoje, né? Desejo uma ótima semana, e se alguém quiser ficar para conversar mais um pouquinho, acho que o Yuri tinha ficado, né? Queria conversar, Yuri, tá? Eu estou à disposição. Do contrário, pessoal, então, muito obrigado, né? Uma ótima semana, obrigado às minhas colegas, a Yara e a Lu. Obrigada, Leandro. Obrigado, gente. Se cuidem aí, viu? Colegas. Forte abraço. Boa noite a todos. Boa Valeu, noite, pessoal. boa noite, Bom retorno para todos. Boa noite para todos.